Ponto de partida de sexta-feira no ar, aquele que vocês sabem. Não tem teleprompter, não tem roteiro, não tem script. Somos eu, vocês. As perguntas, as provocações, as críticas, as malcriações às vezes, só às vezes. Até tem uns elogios de vez em quando que vocês fazem nos pontos de partida da sexta-feira, ao longo da semana, na segunda e na quarta-feira, e que eu sempre respondo na sexta. E sabe, essa semana foi difícil, porque tem dois temas de perguntas que eu acho muito importantes que foram abordados e eu fiquei em dúvida de qual deles eu devia puxar para essa abertura. Por quê? Porque o tema que eu puxo para abertura é o tema que dá título. Portanto, é o tema principal do ponto de partida de sexta. Eu fiquei muito em dúvida. Muitas perguntas questionando o uso que eu fiz da pesquisa Atlas Inteligência de Belo Horizonte, no ponto de partida de segunda-feira, pelo seguinte: o Atlas Inteligência está muito, muito, muito diferente das outras pesquisas de qualidade. Eu cito isso no vídeo, tá? Eu comparo com Datafolha, por exemplo. Está muito diferente. E aí tem uma pergunta legítima sobre como é que você usa uma pesquisa, como é que você pensa uma pesquisa, como é que... Eu acho que a gente tem uma conversa para ter importante sobre pesquisas de opinião. Mas aí vieram essas outras perguntas sobre o Marçal e a participação do Marçal, ou críticas ou comentários sobre o Marçal e a presença do Marçal nos debates. E eu acho que vale a pena a gente ter essas conversas. Vamos lá. Fernando Ataliba, 3 comentários que eu pesquei que tratam de maneiras diferentes da mesma coisa. Se um time de futebol tem um zagueiro que detém os adversários aos socos e pontapés, ele precisa ser retirado do jogo. Não faz a menor diferença se a torcida do time dele concorda ou discorda da decisão. Democracia pressupõe regras, senão não é democracia. Fer BS Duarte. Faltou o elemento hipocrisia. As redes de TV e outras mídias não estão convidando lá Marçal por conta da democracia, e sim porque a violência e a agressividade que ele gera dá ibope. A resposta é simples: parem de querer torná-la complexa. Não convidar Pablo para o debate porque simplesmente ele não quer debater, conversar. O que ele quer é palco. E TH Bastos: discordo de você quanto a Pablo não ser ameaça à democracia. Ele evidentemente é. Parecem comentários diferentes, mas estão todos girando no entorno do mesmo tema, que é o que democracia é. E eu acho que a gente perdeu a noção do que democracia é. Não é só a extrema-direita, a direita golpista, que perdeu uma noção do que democracia é. Todos. A gente está com esse problema na sociedade. A sociedade está muito censura. A sociedade tá todo mundo com uma vontade imensa de calar o outro lado. De não deixar o outro lado falar. E de pasteurizar o outro lado. Às vezes as perguntas perguntam: por que você só fala da esquerda? Por que é sempre crítica à esquerda quando olha para o outro lado? Gente, eu não acho que tenha qualquer tipo de ameaça à democracia vindo da esquerda. Deixa eu deixar isso bem claro. Não vejo qualquer ameaça à democracia brasileira vindo da esquerda brasileira. Isso quer dizer que não tenha gente antidemocrática na esquerda? Tem um monte. Eu vivo citando o Jones Manuel porque é meio que o fantoche ali da esquerda não democrática. Doido para dar um golpe de Estado, fazer uma revolução, implementar uma ditadura e cortar a cabeça de liberais como eu. Doido. E ele não é o único. Olha para PSTU, PCO, nada disso é Partido Democrático. Entende? O problema é o seguinte: essa turma não tem voto. Essa turma não tem nenhuma relevância política. No máximo tem alguma relevância no YouTube, nas redes sociais, mas eles não importam. A gente não pode falar a mesma coisa a respeito da extrema-direita brasileira. A extrema-esquerda brasileira é irrelevante. A extrema-direita não é. A extrema-direita tem voto. Tá certo? Agora, a gente primeiro precisa fazer aquela separação que eu sempre faço. Qual é a diferença entre o radical e o extremista? Vamos lá. A gente tem... Vamos falar da esquerda ou da direita, tanto faz. Sem centro-esquerda, a esquerda radical, a extrema-esquerda. Qual é a diferença entre a extrema-esquerda e a esquerda radical? Eu poderia estar falando de qual é a diferença da extrema-direita e da direita radical.
A diferença entre o radical e o extremista é que o extremista trabalha para a ruptura da democracia. Ele quer dar um golpe de Estado, ele quer fazer uma revolução, ele quer mudar radicalmente. Ele não quer esta Constituição, ele não quer estas regras do jogo. Tá? O radical não quer um golpe de Estado, não quer a ruptura da Constituição, mas não se incomoda em romper a lei. Não se incomoda em fazer uso da violência, de muitas formas de violência. Pode ser violência contra a gente, pode ser violência contra o patrimônio público. Entendeu? Quer ver um exemplo de esquerda radical? Eu te dou um exemplo de esquerda radical. Esquerda radical é a turma dos Black Blocs, a turma que sai quebrando, em 2013, quebrava janela de banco, quebrava ponto de ônibus, botava fogo em ônibus, entendeu? A turma que botou fogo na estátua do Borba Gato em São Paulo, uns anos atrás, esquerda radical. Guilherme Boulos, quando Guilherme Boulos era de Movimento Sem Teto, sem autorização legal, invadia prédios para tentar forçar o poder público a fazer uma desapropriação, prédios abandonados, para fazer uma desapropriação para transformar aquilo em moradia. Isso é esquerda radical. Você está topando quebrar a lei, você está topando praticar alguma forma de violência, se aquilo de alguma forma ajudar a avançar a sua pauta. Tá certo? Isso é o radical. O extremista, o objetivo do extremista não é forçar a mão do Estado para fazer uma mudança, para fazer uma ação. O objetivo do extremista é extinguir aquele regime e implantar outro. A diferença é essa. Por que isso é importante? Guilherme Boulos não atua mais dentro da esquerda radical. Ele agora é um cara de esquerda. Ele não é um cara de centro-esquerda. Ele é um cara de esquerda. Mas ele se moveu na direção do centro. Tá certo? Então, o candidato da esquerda à prefeitura de São Paulo, o mais cotado, é um cara de esquerda que veio da esquerda radical. Por que ele não está mais na esquerda radical? Porque ele não invade mais prédio há alguns anos. Porque ele não lidera mais um movimento que incorpora a quebra da lei como seu método. Tá certo? Por que isso é importante? Porque o Pablo é um cara da direita radical. Ele usa métodos questionáveis. Calma, eu já tô vendo um bando de gente aí. Como você tá comparando o que o... Calma. Quando o cara é do nosso lado, a gente acha que tá tudo bem, mas é por bons motivos. Quando o cara não está do nosso lado, é um absurdo, é um radical, é um canalha, é um pulha, é um... Mas o problema é que a definição é uma definição fria. Você não quer mudar o regime, você não quer derrubar a democracia, mas você rompe a lei e usa de alguma forma de violência, seja contra a gente, seja contra patrimônio, não importa, para forçar o seu ponto de vista, para carregar o seu ponto de vista, você é um radical. Você está à direita da turma da direita. E bem à direita da turma da centro-direita. Ou você está à esquerda da turma da esquerda. E você está bem à esquerda da turma da centro-esquerda. É isso. Então, o Pablo é um radical. O Bolsonaro é um extremista. Por que o Bolsonaro é um extremista e o Pablo é um radical? O Pablo é um radical porque o discurso dele não é um discurso de quebra da ordem democrática. Não é. Entende? As pessoas ficam irritadas com isso, mas o problema é que a gente tem que enxergar friamente o que o cara está falando. E o que o cara está falando é, eu vou chegar lá e eu vou falar com os vereadores que tem para falar. Eu vou ter secretários, como prefeito, que são políticos, porque para você governar você tem que lidar com os políticos, tem que lidar com os políticos eleitos. E isso é discurso de quem está dentro do jogo. Ele não está fazendo um discurso de abaixo o STF. Ele não está fazendo um discurso de abaixo o STF. Aliás, é uma das críticas que a turma bolsonarista faz a ele.
Ele foge de falar mal do Alexandre de Moraes, ele foge. O Pablo Marçal não faz um discurso de ruptura democrática, mas ele faz uso de violência na prática, na maneira como ele lida com democracia. Ele é um cara de direita radical. Então, é claro que o Pablo é uma ameaça à democracia? Não, não é claro que o Pablo é uma ameaça à democracia. Se a sua pergunta para mim é: você pode botar a mão no fogo e dizer que o Pablo nunca vai ameaçar a democracia? Claro que não. É evidente que não. Neste momento, Pablo Marçal, obviamente, não é um cara que está no mesmo lugar que o Bolsonaro em termos de ameaça à democracia. Jair Bolsonaro sempre ameaçou a democracia. Jair Bolsonaro sempre falou que ditadura era melhor que democracia. Jair Bolsonaro sempre falou que tinha que ter matado 30 mil pessoas. Ele sempre defendeu a tortura de gente de esquerda. Ele, há dias de ser eleito presidente da República, fez um discurso na Avenida Paulista dizendo que tinha que levar a esquerda para a Ponta da Praia. E a Ponta da Praia é o código de meganha da ditadura militar para o lugar onde você mata preso político. Então, você pode não querer ver que existe uma diferença, mas existe concretamente uma diferença. O Pablo não está no mesmo lugar ideológico que o Bolsonaro. E ele é da direita radical. E eu tenho horror a radical. Eu estou no centro. Entendeu? Eu acho que radical, embora esteja dentro da democracia, para mim já é, cara, a ideia de você praticar política como Boulos praticava e como Marçal pratica, para mim é absolutamente intolerável. Me incomoda profundamente. Mas não é um jogo fora da democracia. Porque é um jogo que está comprando o risco de você ser violento. Entendeu? Que é o risco, inclusive, de ser preso. Você está topando esse risco. A turma que sobe, vai lá e botar fogo no Borba Gato, eles sabem que eles vão chamar a atenção daquele troço. Vão chamar a atenção de um monte de gente. Agora, se forem pegos, vão ser presos. Eles sabem disso. Black Bloc sabe que se for pego, vai ser preso. E aí, um bando de gente, coitados, estavam pelo bem. Cara, desculpa, você cometeu crime. Você atacou a polícia militar. Mas a polícia militar bate. A gente tem uma polícia militar violenta pra cacete. Se você ataca a polícia, você vai ser preso. Se você tenta botar fogo em Câmara Municipal, você vai ser preso. Se você botar fogo num ônibus, se você for pego, você vai ser preso. Isso é crime. E se você sai batendo direto nas pessoas, você corre o risco de ser preso também, porque isso também é crime. Agora, existe o uso político da violência. Existe o uso político do crime. A gente não chama os caras de radicais à toa. Eles são radicais. E a gente não faz uma distinção entre radical e extremista à toa. Porque existe gente que é radical e não quer necessariamente o fim da democracia. E existe gente que claramente quer o fim da democracia. É impossível você migrar de um para o outro ou do outro para um? Não, é possível a migração. Mas você tem que fazer o retrato daquele momento. E neste momento, o tipo de discurso que o Pablo Marçal faz não é igual ao discurso bolsonarista. Ele não está fazendo o discurso de que ele não aceita resultado de eleição. Ele não está fazendo o discurso de que ele quer golpe de Estado. Ele não está fazendo o discurso sequer de que ditadura militar é bom. É diferente. É um bicho diferente. E se isso continua, ou seja, se ele não migra para o extremismo, isso pode querer dizer também que existe uma atenuação dentro da democracia da ação da extrema-direita. Isso quer dizer que existe uma leve moderação. Pois do extremismo em direção ao radicalismo é uma forma de moderação. É suficiente? Não, não é. Mas é um movimento. E claro, tem um bando de gente de esquerda nesse momento me ouvindo e falando: seu maluco, seu isso, seu aquilo, absurdo, falando de bolsonarismo light e tal. Cara, eu estou simplesmente descrevendo o movimento que tem.
Entende? Então, é óbvio que o Pablo Marçal é uma ameaça à democracia. Não, não é óbvio. Você precisa me dizer por que, que ele é uma ameaça à democracia. Porque eu não estou vendo nos sinais que existem uma clara ameaça à democracia. Aí vai para o ponto seguinte, que é o seguinte: mas pode vir a ser. Pode. Pode sim. O problema é em que momento que a gente decide que um determinado grupo político não tem direitos políticos? Porque a gente acha que em algum momento eles podem se tornar uma ameaça à democracia? Cara, então qualquer minoria radical. Vocês estariam confortáveis de aplicar a mesma regra para a extrema-esquerda? Ou melhor, perdão, para a esquerda radical? Porque tem uma esquerda radical intensa. Entendeu? Inclusive dentro do PT. Essas pessoas têm de ser caladas, essas pessoas não podem falar. Então, o Boulos de 5 anos atrás não poderia ser candidato à presidência da República, governador do Estado, a prefeito de São Paulo. Porque uma coisa, a regra que você usa para um, você tem que usar para o outro. A gente está confortável em tirar a esquerda radical, tirar a voz da esquerda radical? Eu não tô. Eu acho que os radicais têm que ter direito a ter voz e têm que ouvir voz de prisão quando pegos, num ato criminoso. Mas eu não acho que eles tenham que ser calados per se. Percebe? E aí que bate no problema que eu vejo de excluir o Pablo do debate. Excluir o Pablo do debate é calar 20% da sociedade. Da sociedade paulistana, mas do eleitorado. E isso é uma medida de força. Quando a gente se sente confortável em negar voz a 20% do eleitorado, a gente corre um risco real. Essas já são pessoas que são radicalizadas, que, na minha leitura, estão fazendo um lento movimento de moderação. Mas elas são parte do discurso que as radicaliza, é um discurso que se vira e fala: a imprensa é de esquerda, o Supremo é de esquerda, o governo é de esquerda, o Estado é de esquerda, o sistema é de esquerda, e trabalha para calar conservadores que estão preocupados com a família, que estão preocupados com valores, que são pessoas morais, etc. Se a gente tira o Pablo Marçal do direito ao debate, é exatamente isso que ele vai falar para os eleitores, e os eleitores vão falar: é isso mesmo que a gente está vendo. Eles não deixam a gente falar. Eles não deixam a gente agir. Essa eleição não é justa, porque nós não temos direito a ter voz. Aí vocês podem falar: não importa o que eles vão achar. Eu acho que a coisa mais preocupante e mais ameaçadora à democracia brasileira não é líderes políticos como Pablo Marçal e Jair Bolsonaro. Eu acho que a coisa que mais ameaça a democracia brasileira é haver 20% do eleitorado que vota em gente como eles. Então, a maior preocupação que a democracia brasileira tem que ter, a meu ver, é como moderar essas pessoas. Como trazer essas pessoas da extrema-direita, da direita radical, para a direita. Não precisa ser para centro-direita, mas para a direita. Para um conservadorismo mais mainstream. Calando a voz delas não me parece ser uma boa estratégia nesse sentido. A ilusão, e aí eu trago o último ponto trazido por vocês, que é o seguinte: deixam o Pablo porque o Pablo dá Ibope. Ibope de debate político é muito baixo, não vale a pena para a maior parte dos veículos fazer debate. Você faz debate porque você precisa fazer. Mas se você puser um programa de auditório, um Big Brother, a audiência vai ser incrivelmente maior. E sim, um cara como o Pablo puxa um pouco para cima a audiência, mas não é uma audiência espetacular não, gente. Agora, as empresas
de jornalismo se preocupam imensamente com o impacto na imagem delas. Elas querem parecer justas. Elas sabem qual é o preço que se paga por um único debate que você faz em que você parece ser injusto com... E tem história. Isso é um preço reputacional. Debate é um risco para a empresa de comunicação, que é um troço que vocês não têm ideia de quão arriscado é. Entendeu? Se você sai com a fama de que você é injusto com um dos lados do jogo, que você é injusto com um dos candidatos, aquele troço às vezes fica por 30, 40 anos. Você não se livra desse risco reputacional. Então, as empresas mantêm o Pablo por duas razões. Primeiro, porque está todo mundo com o mesmo tipo de dúvida que eu tenho. É muito difícil você tomar a decisão de negar voz a 20% do eleitorado, porque é isto que quer dizer. Mas dois, você também não quer parecer injusto. E esse é um dilema que não é um dilema trivial. Se você tenta pensar nesse dilema não como partidário de um grupo, mas como alguém que quer realmente fazer o certo para todos, e aí eu volto naquele ponto a respeito de a gente se perdeu do conceito de democracia. Democracia, em essência, plural. É um ambiente onde cada grupo político com relevância tem o direito de dar o seu grito, de fazer o seu discurso, de falar onde lhe dói. O paradoxo da tolerância não é... Quando o Popper, por exemplo, fala do paradoxo de tolerância, ele fala de gente que quer concretamente ameaçar. Ele estava falando dos nazistas, né? Gente que concretamente quer, com a mão armada, enfrentar o Estado de Direito. E isso não está acontecendo. Entendeu? Isso seria o caso de um golpe militar, por exemplo. Isso é o que a SA nazista, que eram aquelas milícias nazistas que andavam pela Alemanha, representava. Era nisso que o Popper estava pensando. E é difícil entender qual é o limite, entendeu? Tudo bem, não precisa ser armado. Golpista, me parece razoável. Não vamos dar voz para golpista. Mas quando você começa a entrar nos radicais, cara, não parte do princípio que esse debate é simples. Uma democracia precisa ser plural, precisa dar voz a todas as correntes de opinião da sociedade. E uma corrente de opinião que envolve 5% da sociedade é muita gente, precisa ser representada. Imagina 20%. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. O que você faz quando percebe que está fora de forma? Você faz exercícios, claro. E se está doente? Descansa, come bem, dorme bem. E quando está angustiado com o noticiário e com a avalanche de informação da internet, aí você lê o Meio. Nossa missão é fazer as pessoas retomarem o hábito de se informar de forma saudável, do jeito que elas acham mais confortável. Pode ser em vídeo, pode ser e-mail, pode ser podcast. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece de importante no mundo com rapidez, com tranquilidade, sem o ruído e a tensão das redes. Apoie o Meio, nem que seja para deixar o mundo mais saudável e mais bem informado. E esse é o ponto de partida de sexta-feira. Lucas Araújo. Desculpa, Pedro, mas essa pesquisa da Atlas parece estar completamente equivocada, levando você a cometer um equívoco também. Como morador e votante de BH, vejo o Tramonte já no segundo turno com voto útil, indo ou para o Engler ou para o Fuad. As duas candidaturas de esquerda, Rogério Correia e Duda Salabert, foram desidratadas. Minha aposta é Tramonte e Fuad no segundo turno. PS. Você viu que o Rogério Correia está processando os jornais por fazer reportagens sobre o voto útil? Lucas, sabe qual o problema da segurança que você está tendo aí em relação às outras pesquisas? O problema é que isso já aconteceu no passado e a Atlas se mostrou correta. Isso quer dizer que vai acontecer sempre? Não. A Atlas tem uma metodologia muito diferente das outras.
Ela é a única que faz esses questionários online e tem seus vícios e tudo mais, mas até por ter uma metodologia muito diferente, a Atlas tem conseguido pescar nuances que as outras pesquisas não têm conseguido. Agora, de novo, isso não quer dizer que a Atlas esteja correta. Isso só quer dizer que, com a informação que eu pego, a informação que eu pego é que eu não sei o que está acontecendo em Belo Horizonte. E não ache que você sabe o que está acontecendo em Belo Horizonte. Porque quando pesquisas de qualidade, feitas por gente competente, gente tecnicamente muito boa, e isso é o caso da Atlas, e isso é o caso da Quest, e isso é o caso do IPEC, isso é o caso da Ideia Big Data, e isso é o caso da Datafolha. São todas pesquisas de qualidade feitas por gente muito competente, gente que acertou muito no passado. Quando você vê esse jogo com pesquisas tão diferentes e ambas pesquisas de qualidade, o que eu leio é o seguinte: tem alguma coisa acontecendo que não está claro. E não dá para fazer aposta de quem que está percebendo e quem que não está, e de repente os dois não estão percebendo. Não dá para fazer esse jogo, não dá para fazer essa aposta. Então, por isso que o que eu falei nesse ponto de partida de segunda-feira sobre a eleição de Belo Horizonte é o seguinte: tá aberto. Não dá para saber o que está acontecendo. Tá aberto. A partir daí, cara, a partir daí, a gente precisa tentar entender por que tem sido difícil para as pesquisas captarem tudo o que está acontecendo. Você vê, por exemplo, na eleição de 2022, boa parte das pesquisas de qualidade acertaram a votação do Lula e erraram a votação do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha uns 4% mais de votos do que as pesquisas estavam dando para ele. E isso tem acontecido nos Estados Unidos também. Tem um voto de direita que as pesquisas tradicionais não têm conseguido perceber. Elas têm feito um ajuste fino a cada movimento. A Atlas tem conseguido perceber esse voto de direita mais. Mas isso não quer dizer que ela vai perceber sempre. Então a gente tem que ver pesquisa desse jeito. Pesquisa é uma pista do que pode estar acontecendo, mas não é um bicho certo. Agora, aí eu faria uma observação que é o seguinte: elas acertam no movimento. Então, se um candidato está caindo, ele provavelmente está caindo. Ele pode estar caindo menos, pode estar caindo mais, mas ele está caindo. Se um candidato está subindo, ele deve estar subindo. Ele pode estar caindo, subindo mais, pode estar subindo menos, mas ele deve estar subindo. Então, eu acho que é razoavelmente seguro dizer que o Pablo parou de crescer. Ele parou de crescer nesses 20% que a maior parte das pesquisas estão dando para ele? Possivelmente. Mas pode ser acima. Então, como os americanos dizem, take it with a grain of salt. Leva essa informação com um grão de sal. Ou seja, pode estar desregulado, mas tem uma tendência, tem um desenho. Você vê o desenho, você não vê o resultado exato. Dystopian Persona. Só uma correção, Pedro, a Duda não é mais do PSOL há vários anos, ela é do PDT agora. Vários de vocês fizeram esse comentário, vocês têm toda a razão.
Eu evidentemente não acompanho de muito perto política mineira. Eu acompanho a deputada Dula Salabert pela ação dela no Congresso. Sei evidentemente que é uma pessoa de esquerda e tal. Fiquei com a informação de que ela surgiu politicamente no PSOL e não lembrava da mudança de partido. Isso que dá você não checar cada mínimo detalhe da informação que dá. Eu não chequei, eu devia ter checado. Vocês estão me corrigindo. Vocês estão corretíssimos. Correção feita do La Salabert, do PDT, do Partido Democrático Trabalhista. João Otávio Pessoa Soares. Eu adoro ouvir o meio. É o único lugar que ouço os absurdos e passação de pano de forma que me dá interesse de ouvir até o final. Nota 10 para o carisma do Pedro. No entanto, eu raramente concordo com algum ponto de vista ideológico dele e não consigo não perceber a clara intenção de diminuir os candidatos que ele claramente não gosta em formato de jornalismo, tendo a acreditar que jornalismo com viés é o problema mais complexo da comunicação moderna. Eu li 3 ou 4 vezes seu comentário, querendo muito achar que era um elogio, mas eu percebi que não era, tá? João, antes de tudo, deixa eu te fazer um elogio. Eu não consegui decifrar se você é um cara que vem ali do bolsonarismo, do marçalismo, para meter o dedo aí nesse comunista que não finge que... Ou se você é um cara de esquerda que... Deixa eu até tirar o microfone aqui para usar o braço certo. Este reacionário, este neoliberal, este fascista, porque todo mundo sabe que todo liberal é quase fascista. Eu não sei de que lado você vem, mas vamos lá. Eu tenho 30 anos de jornalismo e eu sou criado numa escola de jornalismo que buscava ser isenção. A gente, repórter de política, jamais falaria de como pensa política em público, como repórter de futebol não poderia falar seu time. Aí a internet aconteceu. E uma das principais marcas da internet é o surgimento de um jornalismo extremamente partidário. Isso começou pela esquerda, com uma penca de veículos de jornalismo abertamente financiados pelo governo Lula e depois pelo governo Dilma, para falar contra nós que éramos percebidos como... Eu tô no meio e eu sou do meio e fiz o meio porque gosto da aventura da startup, mas eu continuo me vendo como um jornalista de imprensa tradicional, tá? Não para o bem e para o mal eu não me vejo de outra forma, porque minha cabeça ainda é essencialmente aquela cabeça. Então nós da imprensa golpista éramos, como antídoto tinha aquela imprensa de esquerda. Aí na sequência, nos anos 2010, surgiu a imprensa de direita, né? A Jovem Pan, antagonista, tudo mais. O antagonista muito lavajatista. A Jovem Pan foi muito bolsonarista há um tempo. Aí tem Revista Oeste, tem Mídia Sem Máscara, tudo mais, tal. Quer dizer, de fato, a gente vive um tempo com uma imprensa muito ideológica. E uma das coisas que eu entendi com o passar do tempo, ou pelo menos essa foi a compreensão que eu adquiri a partir das mudanças, é que o público começou a mudar de perspectiva. Começou a surgir um interesse do público entender de onde você está vindo, entendeu? Eu achava, como colunista, eu sou colunista há 20 anos da grande imprensa. Primeiro da Folha, depois do Estadão, depois do Globo. Por um período no Estadão e no Globo, eu ainda sou colunista do Globo. Eu sempre entendi que ao fazer uma leitura do mundo estava óbvia a minha visão do mundo.
E que eu não precisaria botar um rótulo, botar uma etiqueta. Eu sigo tal orientação ideológica. Porque isso estaria implícito nas coisas que eu falo. Só que as pessoas não entendem, e não entendem mesmo. É muito engraçado a quantidade de vídeos que eu publico aqui que vem com essa coisa de. No mesmo vídeo, você é um comunista e você é um fascista. Entendeu? Você é um cara de direita e você é um cara de esquerda. As pessoas ouvem uma frase com a qual discordam, então esse cara está do outro lado. E se você é uma pessoa de direita, então aquele cara é de esquerda. Se você é uma pessoa de esquerda, então aquele cara é de direita. Então, num determinado momento, eu entendi que, de alguma forma, a expectativa do público em relação ao jornalismo tinha mudado e que cabia eu sair do armário ideologicamente. Não fiz isso. Quando o meio nasceu, eu não tinha feito isso. Mas aos poucos eu fui. Aos poucos eu fui chegando à conclusão de que, por uma questão de transparência, a transparência hoje exige de nós jornalistas que a gente fale claramente de onde a gente vem. Então, eu sou social-liberal, eu sou um liberal progressista, eu sou um liberal de esquerda. Tem muitas maneiras de classificar esse negócio, mas, no fim das contas, é isso. Eu cito o cara que fez mais na minha cabeça, o filósofo que fez mais na minha cabeça, que é John Stuart Mill. E eu cito muito para as pessoas entenderem de que lugar eu estou vendo o mundo, porque de algum lugar a gente está sempre vendo o mundo. Agora, é uma coisa muito engraçada, né? Porque tem uma turma aí que acha que é liberal, que olha, esse cara é liberal, esse cara não é liberal nada, esse cara é um comunista e tal. Porque não sabem o que liberalismo é, porque nunca leram um livro só. Leram Mises e acham que liberalismo se resume a Mises, entendeu? Que é um autor menor do liberalismo. De uma escola que é uma escola particularmente à direita dentro do liberalismo, que é a escola austríaca. E tudo bem, jogo jogado. Então, mesmo quando você fala o que você é, ainda tem a turma que diz, não é não. Tá bom, tudo certo. Eu não sei qual é a sua expectativa, mas o que eu trago aqui no ponto de partida é uma leitura liberal progressista do Brasil e do mundo. Não é a única leitura, mas eu compreendo que boa parte dos liberais progressistas vão concordar em 90, 95% comigo, porque no fim das contas é uma maneira de você enxergar o mundo. E aí, não é que seja exatamente formulaica, porque você está sempre. Isso não é só para liberais, não. Para conservadores sérios, para socialistas sérios é a mesma coisa. Você está sempre gastando muito cérebro para pensar, para desenvolver um raciocínio, para entender. Mas existe um ponto de vista, existe uma maneira como você compreende o mundo. E quando outras pessoas compreendem daquela mesma forma, elas tendem a se guiar pelos mesmos caminhos. E quando pessoas enxergam por uma fórmula diferente, são conservadoras ou são socialistas, vão trazer muitas discordâncias. Agora, uma das características da leitura liberal até por a gente estar no espectro político entre conservadores e socialistas, a gente está à direita dos socialistas e à esquerda dos conservadores, a gente é mais agarrado à ideia de pluralismo do que os outros. Isso quer dizer que eu estou, sim, muito disposto a levar a sério quem é de direita. E achar que quem é de direita tem todo o direito de estar aqui conversando e dando suas ideias. Assim como eu tendo a levar muito a sério quem é de esquerda e temos todos sim de levar a sério as ideias de quem é de esquerda. E aí, cara, entende? Nesse momento de
polarização afetiva, o termo de ciência política é esse, as pessoas reagem como você. Fica passando pano para os outros, tal. Eu estou tentando enxergar o país como um lugar que tem um regime em que a voz da maioria dos brasileiros deveria ser ouvida e a democracia precisa ser mantida. Existe nesse momento uma tensão, porque existe um movimento extremista que tem corpo dentro da democracia. É difícil estabelecer quantos dos eleitores do Bolsonaro são extremistas e gostariam de ver a democracia terminar. É difícil estabelecer. E, portanto, é muito difícil resolver esse problema de forma honesta. Agora, claro, se você acha que toda direita é ilegítima, ou se você acha que toda esquerda é ilegítima, aí, cara, você vai olhar para um cara como eu e sempre vai falar passa pano, passa pano, passa pano, passa pano. Tá bom. Vamos sextar.